Bom dia, pessoal. Vamos dar início aqui à nossa aula 22. E nós ainda estamos, no tópico referente às retas, tá? As equações das retas, tá? E aqui nós vamos falar das equações reduzidas da reta, tá? Lembrando que a gente já viu equação vetorial da reta, equação paramétrica da reta, equação simétrica da reta no último vídeo. Agora nós iremos falar de equações reduzidas da reta, tá? E vamos ver que ela também está relacionada com as outras equações da reta que a gente já viu anteriormente, tá bom? Então é preciso que você tenha tido esse entendimento, volto a frisar, tá bom? Perfeito, vamos lá então, vamos dar início aqui. Esse vídeo vai ser bem curto, tá? Só para a gente explicar aqui. Bem, equações reduzidas da reta. Pessoal, seja A um ponto, tá? Um ponto no espaço, tá? E o vetor V dado dessa maneira. A gente já viu, todo o tempo a gente está pegando esse vetor A. Então, eu vou considerar aqui, pessoal, as equações simétricas da reta, que foi as equações que a gente meio que descreveu, trabalhou no último vídeo, tá? Então, essa equação simétrica aqui, equação simétrica da reta que é dada nessa equação aqui, tá? Ela é a reta que passa pelo ponto A e tem a direção do vetor V, certo? Desse vetor V. Então, você observa que as componentes do vetor V estão dividindo aqui as equações. As componentes do ponto A são exatamente esses pontos aqui que estão meio que subtraindo. Pessoal, eu posso dar uma outra forma para essa equação. Como é que eu vou fazer isso, pessoal? É simples. Você percebe que eu poderia isolar, tá? Eu poderia isolar as variáveis y e z e expressá-las em função de x, certo? Como que eu vou fazer isso, pessoal? Eu vou igualar duas a duas aqui. Por exemplo, eu poderia igualar essas duas primeiras e isolar a variável y em função de x. Eu poderia igualar essas duas, essa e essa, essas duas da ponta aqui, e expressar a variável z em função de x também. Então, é isso que eu faço. Vou trabalhar primeiro igualando as duas primeiras aqui e vou tentar isolar a variável x, y, tá? Ou seja, expressar ela em função de x. Então, observe que igualando as duas primeiras, o que eu tenho? Vou usar meio pelos extremos, certo? Então, o b vai passar multiplicando para cá. Então, aqui vai ficar só y menos y1 igual a b, que multiplica isso daqui, e como ela está dividida por A, fica dividido por A. Perfeito. Aí o que eu faço? Eu passo o y1, que é um número, tá? Note que ele é uma componente de um vetor que já foi dado. Então, isso aqui é um número, eu jogo para o outro lado. Então, aqui fica y1 mais essa expressão, certo? Aqui, eu multiplico esse b sobre a aqui, tá? Distribuo ele aqui. Então, vai ficar exatamente o quê? y1 mais b sobre ax menos b sobre ax1, tá? Perfeito. E aí, o que eu vou fazer aqui? Ó? Note que aqui, a única que é variável aqui é x, tá? É o único valor que eu não sei. O resto tudo eu sei. Isso aqui é um número, isso aqui é um número. B sobre o b e o a são os componentes do vetor v. x1 é a primeira componente do ponto A. Tá? Então, isso aqui é número, isso aqui é número. Então, eu posso expressar isso aqui da seguinte forma. Y é b sobre ax menos essa expressão mais essa. Perfeito. Aí, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou chamar de b sobre a igual a um certo m, certo? Eu vou fazer m igual b sobre a, tá? Eu só vou fazendo uma mudança de variável. E vou fazer esse número aqui, isso aqui é um número, tá? Isso aqui, quando eu for fazer isso daqui, isso aqui vai pertencer a E, tá? Isso aqui é um número. E vou fazer esse outro número igual a N. Então, eu vou fazer M igual a B sobre A e N igual o restante aqui. Perfeito? Quando eu fazer isso, eu volto aqui e substituo. Então, eu tenho que Y seria igual a MX mais N. Então, o meu Y, ele pode ser dado da seguinte forma. MX mais N, tá? Y igual a MX mais N. Ou seja, note que MN são números reais, tá? Essa aqui é o que é a nossa equação que a gente meio que conhece lá no cálculo, no conjunto de funções lá, né? Ou seja, uma função y, uma função afim, né?
ou seja, uma função da forma ax mais b, certo? Onde a e b são números reais, certo? Então, y igual a mx mais n. Ou seja, você percebe que o y depende de quem? De x, certo? Então, eu expressei a variável y em função de x. Isso quando eu igualei as duas primeiras equações. Eu vou tentar fazer a mesma coisa agora igualando as da ponta, a primeira e a terceira equação. Então, note que isso aqui é tudo igual, tá? Isso é tudo igualdade. Então, quando eu igualar as duas primeiras equações, o caminho que eu vou seguir é o mesmo, pessoal. Então, eu vou fazer mais rápido aqui, tá? C passa multiplicando aqui, jogo o Z para o outro lado, tá? Então, meio que eu posso distribuir aqui o CA sobre X. E aí, eu tenho exatamente isso aqui, ó. CA sobre X menos C sobre A x1, tá? C sobre A x1 mais Z1, ou seja, joguei o Z1 para o outro lado. E aí eu vou fazer novamente aquela mudança, tá? Eu vou fazer C sobre A de P, C sobre A de P, e vou fazer esse restante aqui desse número aqui, como menos C sobre A x1 mais Z1 igual a um certo Q, tá? E aí, através dessa equação aqui, eu posso reescrevê-la falando que Z é igual a Px mais Q. Novamente, P e Q, números reais, certo? Então, note que eu expressei a variável y em função de x e expressei a variável z em função de x, certo? Essas duas equações aqui, pessoal, elas são conhecidas como as equações reduzidas da reta, certo? Equações reduzidas da reta, perfeito? Ok, pessoal. E aí vocês poderiam fazer uma seguinte pergunta. Professor, e se em vez de eu expressar y e z em função de x, por exemplo, se eu quisesse expressar x e z em função de y, poderia. Era a mesma coisa, tá? Era a mesma coisa de forma análoga. Então, você ia encontrar uma outra equação. Por exemplo, você igualaria essas duas. Em vez de você isolar os y, você isolava o x. Você ia fazer o mesmo caminho. Aí, igualaria essas duas. Em vez de você... Aí, isolaria o z e expressava ela em função de y. Assim como eu poderia expressar x e y em função de z. Igualava essas duas. Em vez de eu isolar isolava o x aqui em função de z. Igualava essas duas e isolava o y em função de z. Então, note que eu poderia ter outras equações reduzidas da reta, certo? Essa é uma observação importante. Então, por exemplo, isto aqui essas duas equações aqui, onde x pertence a R, é o que a gente chama de equação reduzida da reta. E aqui, pessoal, como o y depende de x, a gente diz que x é a variável livre, tá? Então, x... Quando eu variar o x, eu obtenho os valores de y e de z. Perfeito? Ou seja, ele pode assumir qualquer valor real. Perfeito, pessoal. Então, espero que tenha dado para entender as equações reduzidas da reta. Vamos fazer um exemplo, tá? Exemplo. Escreva as equações reduzidas da reta que passa pelo ponto A e é paralela à reta. Olha só, pessoal. Eu quero escrever a equação reduzida da reta que passa por esse ponto A, só que essa equação ela é paralela a essa outra reta que está dada na forma da equação simétrica, tá? Simétrica, tá? Então, como é que eu posso fazer, pessoal? Perfeito. Eu tenho a equação simétrica, então eu vou fazer aquele mesmo caminho que eu fiz anteriormente. Eu vou igualar duas a duas e expressar ela em função de alguma das variáveis. Por exemplo, eu vou expressar o y e z em função de x. Então, igualando as duas primeiras aqui, pessoal, eu tenho exatamente o seguinte, ó. Y menos 2 é igual a y menos 2 sobre 2. Faço aquele processo, meio pelos extremos, o 2 passa multiplicando aqui, o 2 passa multiplicando aqui, então fica que 2y menos 2 é igual a 2x menos 2. Faço a distributiva, fica 2y menos 4 é igual a 2x menos 4. Aí eu pego esse 4 e jogo para o outro lado, vem positivo. Então, fica menos 4 mais 4, ele cancela. Então, eu fico que 2y é igual a 2x. Passo 2 dividindo, fica 2 sobre 2 que dá 1. Então, y é igual a x. Eu expressei a minha primeira equação. Agora, eu vou para a segunda e expresso
igualo essas duas, né? Como eu estou expressando em função de x, e tento isolar o z em função de x. Meio pelos extremos. Aqui eu teria que 2z menos 2 seria igual a 5 menos x menos 2. Faço a distributiva, fica 2z menos 4 igual a 5x menos 10. Fica 2z, passo 4 para o outro lado, vem somando. Então, menos 10 mais 4 fica menos 6. Então, passo 2 dividindo, fica aqui z igual a 5 sobre 2x menos 6 sobre 2, tá? Então, z seria exatamente 5 sobre 2x menos 3. 6 sobre 2 dá 3, tá? Perfeito. Essas são as equações simétricas, né, da reta. Note que essa informação aqui em expressar o número aqui nem foi tão usada, né? A gente pode ver que esse número já está expresso aqui na equação simétrica, tá? Então, poderia dizer assim, escreva as equações reduzidas da reta a partir da equação simétrica, mas tudo bem. Ou então omitir isso aqui, tá? Omitir isso aqui. Então, por exemplo, poderia escrever, escreva as equações reduzidas da reta que passa pelo ponto A e é paralela ao vetor V, ou seja, o vetor V que é 2, 2, 5, certo? Aí eu, a partir dessas informações, eu obteria as equações simétricas, e a partir das equações simétricas, igualando duas a duas, eu obtinha a equação paramétrica. Ou seja, a equação paramétrica é essa equação bem aqui, né? Y igual a x e z igual a 5 sobre 2x menos 3, tá? Essas são as equações reduzidas. Até falei paramétrica, acho, agora. Falei equações reduzidas da reta, tá? Corrigindo. Então, a partir da equação simétrica, eu obteria as equações reduzidas, tá? Então, vamos lá, pessoal. Aqui eu tenho uns exercícios que estão nas notas de aula. Deixa eu mostrar para vocês, tá? Deixa eu só mostrar aqui. Olha, pessoal, lá na nossa página 38 tem esses exercícios aqui, tá? Estabelecer as equações reduzidas da reta R que passa pelo ponto A e B. Então, aqui a gente já tem aquela mesma história, tá? Aí, letra A. Considere o ponto A como ponto e V exatamente como vetor determinado pelos pontos A e B, tá? Diretor de R. Considere o ponto B como ponto e V como o vetor BA. Então, você tem alguns casos aqui para fazer, tá? Letra C. As equações nas retas são obtidas... As equações da reta obtidas em A e B são iguais? Essa é uma pergunta, tá? E você só vai saber responder ela a partir do momento que você encontrar as equações, tá? E aqui, pessoal, eu trago uma outra, tá? Um outro exercício. Deixa eu só mostrar aqui. Na verdade, é uma proposta de atividade, tá? Então, pessoal, faça um resumo sobre a seção 4.6, onde essa seção é intitulada da seguinte forma: retas paralelas aos planos e aos eixos coordenados. Do livro Geometria Analítica, de Steinbruch e Winterly. Pessoal, olha a minha proposta. Eu queria que vocês fizessem um resumo desta sessão, tá? Lembrando que esta sessão basicamente está feita lá no livro, na seção 4.6 do livro do Steinbruch, do Winterly e do Steinbruch, tá? Não é aquele livro do Winterly, do Winterly e do Steinbruch, tá? Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, vocês mandem mensagem, tá? Ele está naquela referência nossa, tá? Então, faça um resumo. E aí, se você me enviando esse resumo, essa atividade vai valer, pessoal, 2 pontos. E o melhor, pessoal,
é 2 pontos extras. Ou seja, para as pessoas que se deram mal na primeira prova, ou que podem se dar mal na segunda, na terceira, esses 2 pontos extras, pessoal, eles podem ser embutidos em qualquer avaliação de sua preferência. Certo? Para qualquer avaliação. Certo? Então, por exemplo, se você se deu mal na segunda, aí você pega esses pontos e soma lá na sua nota, na sua média, seu valor da sua prova, somado com os trabalhos que vocês vão entregar, tá? E aí você pode melhorar a sua nota. Se você se deu mal na primeira, então, olha, com 2 pontos aí, você pode melhorar bastante esse conceito, tá? Então, se vocês fizerem esse resumo aqui, tá? Esse resumo dessa sessão aí, 4.6 do livro do Geometria Analítica, é só Geometria Analítica de Steinbrück e o Intel. Não é só do Intel, pessoal, do Steinbrück e do Intel, tá? Ele tá naquela referência que eu falei para vocês, tá? Então, aqui, ó, pessoal, 2 pontos extras. Você pode somar a qualquer avaliação que você querer. Primeira, segunda ou terceira, tá? Então, façam isso aí, eu recomendo, tá? É uma atividade, uma proposta de atividade. Perfeito? Então, pessoal, sem mais delongas, né, o nosso vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido equações reduzidas da reta, tá? São as equações, digamos assim, que a gente mais acaba se deparando, né? Aquelas equações que a gente trabalha em cálculo 1, um conjunto de funções, que vocês pegam uma função afim, né, da reta, uma função da reta afim, ou seja, y igual a ax mais b, tá? Então, você observou que para uma reta, eu posso ter várias representações para ela, né? Posso representar ela através de uma equação vetorial, posso representar ela através de uma equação paramétrica, eu posso representar ela através de uma equação simétrica, eu posso representar ela a partir de uma equação reduzida, que é uma forma de representar, né? Que a gente está mais acostumado, certo? Então, pessoal, perfeito. Eu espero que vocês estejam tentando, né, acompanhar o curso, estejam tentando exatamente resolver os exercícios e assistir as videoaulas, as notas de aulas, ler os livros. Com certeza a gente vai ter um bom proveito aí pela frente, tá bom? Bons estudos a todos e eu fico por aqui.